A usurpadora do Agreste. Ela enganou duas famílias por mais de 10 anos. Ela tinha 2 casas, 2 maridos, 2 conjuntos de filhos. Durante 10 anos ela viveu uma vida dupla perfeita, até o dia em que as 2 famílias se encontraram por acaso. E o que aconteceu depois disso virou a história mais comentada daquele sertão. O nome dela era Marinalva, mas na outra cidade ela atendia por Raimunda. 2 identidades, 2 registros, 2 histórias completamente diferentes. E ela conseguiu manter essa farsa por uma década inteira, viajando de uma vida para outra como quem troca de roupa. Em Petrolina, ela era Marinalva, casada com Inácio, mãe de 3 meninos. Mulher de fazendeiro, respeitada na igreja, conhecida por todos como exemplo de esposa e mãe. Ela dizia que viajava uma semana por mês para cuidar de uma tia doente em Juazeiro. Inácio nunca desconfiou, porque Marinalva sempre voltou no dia certo, sempre com histórias da tia, sempre com carinho de sobra para compensar a ausência. Em Juazeiro, ela era Raimunda, casada com Valdemar, mãe de 2 meninas. Comerciante, dona de uma lojinha de tecidos, conhecida como mulher trabalhadora e honesta. Ela dizia que viajava uma semana por mês para comprar mercadoria em Recife. Valdemar nunca desconfiou, porque Raimunda sempre voltou com tecidos novos para a loja, sempre com novidades da capital, sempre com presente para os filhos. 2 vidas perfeitas correndo em paralelo. 2 famílias que não sabiam da existência uma da outra. 5 filhos que não sabiam que tinham meio-irmãos do outro lado do Rio São Francisco. Como ela conseguiu fazer isso? Essa é a pergunta que todo mundo fez quando a verdade veio à tona. A resposta é simples e complicada ao mesmo tempo. Ela era inteligente, organizada e completamente sem escrúpulos. Tinha 2 agendas, 2 telefones, 2 contas de banco. Nunca misturava as histórias, nunca cometia erros. Era como se fossem 2 pessoas diferentes habitando o mesmo corpo. Mas todo castelo de mentira uma hora desmorona, e o dela desmoronou da forma mais inesperada possível. Foi num velório. Um primo distante que morreu em Petrolina, mas que tinha parentes em Juazeiro. As 2 famílias foram prestar condolências, sem saber que estavam prestes a viver o maior choque das vidas delas. Inácio viu primeiro. Viu a esposa dele do outro lado do salão, de mãos dadas com outro homem, cercada de filhos que ele não conhecia. Ele piscou, pensou que estava vendo coisas. Mas quando ela virou o rosto e ele viu que era realmente Marinalva, o mundo parou de girar. Valdemar viu depois. Viu a esposa dele conversando com um homem estranho, um homem que segurava a mão dela com intimidade de marido. Ele se aproximou para entender o que estava acontecendo e deu de cara com a cena mais estranha da vida dele. 2 famílias, uma mulher, e um silêncio que cortava o ar. O que aconteceu naquele velório foi mais dramático que a própria morte que eles tinham ido chorar. Gritos, choro, acusações. As crianças das 2 famílias se olhando sem entender nada. E Marinalva, ou Raimunda, parada no meio de tudo, finalmente sem ter para onde correr. Ela tentou explicar, tentou justificar, mas não existem palavras que justifiquem 10 anos de mentira. Não existem desculpas para 2 famílias destruídas, para 5 crianças que vão crescer carregando esse trauma. Inácio pediu divórcio no mesmo dia. Valdemar fez o mesmo. E Marinalva, a mulher que tinha tudo em dobro, de repente ficou sem nada. Sem casa, sem marido, sem respeito. Mas o mais impressionante dessa história ainda estava por vir. Porque quando os investigadores começaram a fuçar na vida dela, descobriram que Petrolina e Juazeiro não eram as únicas cidades. Havia uma terceira identidade, uma terceira família que ninguém conhecia. E essa família guardava um segredo ainda mais sombrio.